Olá pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre os princípios que devem nortear as transformações no setor público. E o primeiro princípio é da transformação em três dimensões: a dimensão técnica, a dimensão sociopolítica e a dimensão comportamental. Esse é um princípio que tem muito a ver com a trajetória da nossa empresa em consultoria junto ao setor público. Ao longo desse processo, e lá no começo especialmente, não era incomum algumas situações em que a gente se defrontava com entregas, projetos tecnicamente corretos, em que a gente fazia uma análise adequada, desenhava uma solução bastante completa. Um exemplo pode ser um redesenho de processos, desenvolvimento de um sistema de indicadores, painéis de monitoramento muito interessantes. O cliente gostava de tudo, o órgão público estava satisfeito e a gente percebia, contudo, que a solução não era implementada. Por problemas, às vezes, aqueles problemas clássicos: falta de apoio da liderança, falta de engajamento do corpo técnico, que não se conectava exatamente com a solução. E embora a gente tivesse entregue alguma coisa completa, correta, adequada, a gente enxergava isso com tristeza e com frustração, porque via que ali tinha um dispêndio, inclusive, de recursos que não estavam se convertendo em resultados de fato. E de lá para cá, nesse processo de ganho de maturidade no contato com o setor público, a gente percebeu que as coisas não podem funcionar assim. Nesse processo de reflexão sobre o serviço público e a transformação do serviço público, a gente acaba concluindo que o papel de quem lidera transformações, seja um servidor do próprio órgão, uma empresa de consultoria ou uma entidade do terceiro setor parceira, precisa reconhecer, essa pessoa precisa reconhecer a necessidade absoluta de promover a convergência entre uma solução técnica adequada, ou seja, não basta apenas ser tecnicamente adequado, uma boa solução para um problema público. É preciso também promover a convergência disso com os interesses das lideranças. Então a liderança tem que entender que é benéfica a solução sob a ótica institucional e da própria pessoa da liderança. Além disso, é muito importante considerar a camada técnica dos servidores. Os servidores, esse mundo operacional dos servidores, influi demais em qualquer transformação. E para isso também é importante que a camada técnica entenda, enxergue a transformação como benéfica. Tanto benéfica do ponto de vista de ser algo que vai trazer produtividade, por exemplo, vai tornar as coisas mais fáceis, as pessoas vão sofrer menos para realizar o trabalho, quanto benéfica do ponto de vista de entregar melhores resultados para a sociedade e para o cidadão. E com isso a gente começa a enxergar a transformação segundo não mais uma dimensão apenas, mas três dimensões. Na prática, como é que funciona? Quando as coisas não dão certo, a gente vai, ao invés de dizer, não deu certo, mas isso tem a ver com a responsabilidade de outro, não, eu vou trazer a responsabilidade e vou me perguntar, poxa, será que eu consegui articular adequadamente com o plano político, ou seja, a dimensão sociopolítica foi trabalhada adequadamente, eu consegui fazer a liderança enxergar o benefício da transformação? Ou por outra, será que o corpo técnico está sensibilizado? Será que eu consegui compreender a maneira pela qual o corpo técnico enxerga o serviço e a transformação? Ou seja, eu paro de culpar os outros e trago a responsabilidade para mim. Afinal de contas, a transformação agora ela é tridimensional e eu tenho que me preocupar com as três dimensões. Ao longo desse bloco, a gente vai explorar um pouquinho o que acontece nessas três dimensões. Quando a gente fala de transformação no setor público, a gente tem presenciado nos fóruns, nos debates, em torno do setor público, uma série de tendências em gestão. As coisas têm se concentrado bastante na análise de novas formas de participação do cidadão, da sociedade, aspectos e abordagens de cocriação, coprodução de soluções, arranjos público-privado, também sobre novos métodos de gestão. Então a gente tem muita coisa aí sobre desenho de serviços, design thinking, aceleração ou agilidade, experiência do cidadão e até a abordagem da ciência comportamental aplicada à gestão pública. Também tecnologias novas, aplicadas à participação social, o Analytics como ferramenta, o conjunto de ferramentas de imersão na realidade do setor público, aspectos ligados às redes e, por fim, novos atores e unidades. São arranjos que estão se formando como laboratório de inovação, a figura de negócios de impacto e até o aspecto do GovTech dominando essas discussões. Nesse caso é importante, e a gente se preocupa um pouco com isso, entender como essas supostas novas ideias podem, de fato, trazer colaboração para resultados do meu órgão.
Muitas vezes, numa busca frenética de se manter alinhado com as tendências, o órgão acaba reproduzindo na sua estrutura grande parte dessas abordagens, criando uma série de escritórios ou áreas para cuidar de processos, projetos, custos, estratégia, inovação, etc., e sem uma noção muito clara do nível de contribuição que cada uma dessas abordagens pode trazer, e se pode trazer contribuição efetiva. Às vezes isso gera inclusive um sombreamento de responsabilidades entre as áreas. Isso tudo, no fundo, é simplesmente para trazer contribuição no sentido de tornar as transformações efetivas. E é interessante que a pergunta que precisa ser feita é até que ponto a falta, por exemplo, da adoção de uma abordagem de design thinking, só para citar uma, é que responde pela ausência da entrega de resultados que a gente tanto se ressente no setor público. É só um exemplo. E na nossa experiência, a gente acha que, de repente, as coisas estão menos associadas à quantidade de abordagens de gestão que a gente adota e muito mais decorrentes de pontos cegos que a gente não consegue enxergar. Então a pergunta é, quais são os pontos cegos? O que não explicou ainda a ausência de resultados? Como eu disse, a experiência tem mostrado que provavelmente as causas vão estar muito mais relacionadas com aquelas 3 dimensões que a gente citou e que a gente vai explorar com vocês daqui para frente. A maneira básica da gente raciocinar quando tem um problema, quando deseja uma transformação, é pensar num problema, ou seja, numa carência de resultados, e a partir desse problema, alguma coisa que incomoda em relação ao serviço, a gente pactua um resultado ou antecipa um resultado desejado, promove uma análise, desenha uma solução e busca a implementação daquela solução técnica. Ou seja, para um problema específico, uma carência, eu vou desenhar uma solução técnica e implementar. Isso pode utilizar uma série de abordagens de gestão. Se a gente pegar a temática de saúde, acho que fica bem fácil de compreender. Imaginem que nosso problema são hospitais superlotados. Se eu for raciocinar no plano estritamente técnico, as soluções vão acabar tangenciando questões como: vamos construir novas unidades? Ou vamos ampliar as unidades existentes, ou seja, vou redimensionar a capacidade de atendimento? Eu posso redirecionar os pacientes, criar uma lógica diferente para direcionar os pacientes para as unidades de saúde. Vamos supor que o nosso problema seja insuficiência de médicos. Então, as soluções tecnicamente, vamos dizer assim, mais adequadas, passariam por contratar mais profissionais, redistribuir os médicos na rede de atendimento, melhorar a produtividade, ou seja, digamos que eu não consiga contratar nem redistribuir, eu vou melhorar a produtividade. Como é que a gente faz o atendimento ser mais produtivo? Vamos supor que o nosso problema fosse insuficiência de recursos orçamentários para a saúde. E aí as soluções necessariamente vão passar por racionalização dos custos da máquina da saúde, do atendimento, celebração de parcerias público-privadas, ou seja, vão transferir parte da responsabilidade da operação para o setor privado por meio de parcerias, ou vão priorizar serviços, vão fazer com mais energia, direcionar recursos para aquilo que é vital para o nosso atendimento. Eu tenho até um exemplo pessoal. Há algum tempo, atuando junto a unidades de saúde pública, uma rede hospitalar, nós fomos demandados a desenvolver uma solução que envolvia um caderno de melhores práticas, de boas práticas. E aí foi feito. Desenvolveu-se um caderno, houve um trabalho colaborativo muito interessante, as unidades, os hospitais participaram, deram muita contribuição, ou seja, a gente tinha certeza que estava diante de uma solução tecnicamente muito adequada, até porque tinha uma participação muito grande. Ocorre que foi um estrondoso fracasso. Por quê? Porque no momento que a gente foi implementar, que as unidades receberam o caderno e, em tese, deveriam implementar as práticas, a gente viu que os resultados foram muito diferentes. Ou seja, moral da história, uma solução técnica, mas que não observou outras dimensões. Consequentemente, os resultados não apareceram. Essa visão, essa abordagem de que a solução técnica é que deve consumir grande parte ou a maior parte da nossa energia, ela faz parte, ou ela vem a partir de uma premissa de que tem uma absoluta racionalidade permeando tudo que acontece no setor público. O sistema ele é racional e as decisões também são racionais. Se a gente considerar o exemplo da complexidade para lidar com o cidadão, com o usuário, ou seja, o cidadão às vezes não se comporta, o usuário do serviço, como a gente espera em relação ao serviço ou uma política. Ora, simples assim, a gente vai promover mais informação, vamos fazer uma campanha, informar melhor o cidadão. Se eu tenho falta de engajamento do servidor,
não tem problema. A gente especifica melhor o trabalho, comunica o que a gente deseja e o servidor automaticamente, a partir dessa racionalidade, vai se engajar. A questão da falta de patrocínio das lideranças, eu que sou técnico vou entender que a técnica é para os técnicos e a política é para os políticos, ou seja, não é problema meu. E também as barreiras advindas da burocracia, eventualmente das estruturas de controle, eu vou entender que elas existem para degradar a produtividade e o resultado final, e vou conviver com elas sem nenhum problema. Ou seja, é a racionalidade dominando o meu pensamento, as minhas decisões e a minha ação. A gente pode usar uma metáfora da Disney, dos parques da Disney. Então, nessa comparação mental, o que acontece? Vamos imaginar que a gente está utilizando 100% da nossa capacidade intelectual para produzir o melhor resultado plástico, visual possível para quem entra num parque da Disney. Nossa preocupação é entender quais são as características que vão representar qualidade e resultado visual daquilo que vai ser a experiência de quem está num parque da Disney, sem se preocupar muito com as outras dimensões. Resultado final, a melhor solução técnica é o que interessa. Como a gente falou no início do bloco, a segunda dimensão é a sociopolítica, que lida com a necessidade de promover a convergência do interesse técnico, da solução técnica adequada para o usuário, com a agenda política, o interesse das lideranças, que é algo de suma importância para o resultado final. E aí, pessoal, o dado novo não é exatamente cooptar patrocínio das lideranças. Isso já é algo de preocupação muito antiga nas transformações, inclusive no setor público. O dado novo aqui é diferente. É o fato de os times, os responsáveis pela transformação, terem que sistematicamente, ao longo do projeto, se preocupar com a agenda política das lideranças, a articulação nesse nível, para preservar, cooptar e ampliar o apoio tanto quanto possível ao longo do projeto. Essa é uma preocupação que deve existir e para fazer isso a gente tem que lançar mão, ou deve lançar mão, de algumas estruturas de trabalho, algumas abordagens específicas. Por exemplo, a agenda das lideranças, mapas de poder e outras estruturas e ferramentas que a gente pode utilizar. Voltando para os exemplos do tema saúde, a gente tem algumas situações bem interessantes. Vamos imaginar o desafio que existe na viabilização do SUS. O SUS, enquanto sistema, altamente complexo. Imaginem a dificuldade, a complexidade de articular resultados no Sistema Único de Saúde, considerando o Pacto Federativo, União, Estados e Municípios, distribuição de recursos, definição de prioridades. Ora, é fato que variáveis como articulação de lideranças com visões diferentes nos temas de saúde, prioridades, é uma realidade, isso precisa ser compreendido. Da mesma maneira, eu tenho uma questão de rotatividade dessas lideranças. Eu tenho governo do Estado, prefeitura, governo federal, Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, etc. Todo mundo envolvido nessa questão. Diferentes partidos políticos, interesses político-partidários envolvidos. E essas composições com interesses distintos no tema saúde. E, por fim, até uma interação com os interesses do segmento privado, que tem um papel complementar nessa saúde ou no sistema de saúde como um todo. Então, tudo isso indica a necessidade de articulação de variáveis que estão muito além da solução técnica em si do sistema de saúde. Um outro exemplo interessante vem da necessidade de se implementar uma gestão de produtividade em saúde, que é um aspecto muito tratado, muito demandado já há algum tempo. E que não é uma medida fácil, não é uma transformação corriqueira, trivial. Por quê? Eu vou encontrar naturalmente lideranças médicas contrárias à quantificação objetiva do desempenho. E por razões até às vezes fundamentadas. Questão de jogos corporativos ou corporativistas, defesas de interesses que vão ser colocados em xeque em função da mensuração do desempenho. Inclusive incertezas quanto à forma de mensurar e reconhecer o desempenho do profissional de saúde. A gente tem especialidades diferentes, atuação de maneira diferente, jornadas distintas, regimes de trabalho diferenciados. Tudo isso torna altamente complexa a mensuração de desempenho. Isso tudo precisa ser articulado antes de tentar implementar uma solução. E mesmo um aspecto de briga de egos, de vaidades entre quadros e especialidades. Isso acontece em qualquer profissão, em qualquer segmento de atuação. E aí acho que vale até citar um exemplo nosso. Há algum tempo, a gente estava envolvido num trabalho junto a uma rede de hospitais públicos, rede pública. E foi elaborado um diagnóstico muito completo, tecnicamente muito bem embasado, com dados quantitativos sobre o funcionamento dessa rede de hospitais. Esse diagnóstico foi utilizado em mais de uma unidade de saúde para identificar problemas, ajudar no desenho de soluções, e foi super bem aceito como ferramenta técnica.
até que a gente chegou numa unidade específica e foi uma surpresa total, porque a direção, embora os dados tivessem sido colhidos da mesma maneira, refutou totalmente os dados, né? Aquela base documental e os dados, inclusive, quantitativos do diagnóstico, para nossa surpresa. E numa busca, inclusive, numa atitude reativa de buscar desqualificar aqueles dados. A nossa conclusão com relação a isso é uma só: diagnóstico, uma solução tecnicamente adequada. No momento que a gente vai utilizar uma solução técnica e não se preocupou em sondar, em articular adequadamente o contexto sociopolítico que envolvia aquela direção em particular, a gente colocou por terra a validade de uma boa solução. E aí, pessoal, de maneira análoga ao que a gente falou quando tratou da articulação política, no caso da gestão do comportamento, a gestão da mudança, que é um termo muito associado, uma preocupação recorrente, ela já está considerada e consagrada como algo muito importante para as transformações. O dado novo, entretanto, é que o time de transformação, responsável pela transformação, vai precisar tratar de maneira análoga, com tanta relevância quanto acertar tecnicamente a solução, é gerenciar as variáveis comportamentais de servidores e usuários do serviço. E fazendo isso, vai lidar com uma das questões mais importantes para o êxito das transformações, que é o engajamento. Vamos tomar como exemplo o desafio por exemplo, da falta de médicos em plantões, que é um problema recorrente na rede pública. Quando a gente olha para um comportamento recorrente de faltas em plantões, o dilema dos arranjos nas escalas, médicos que trocam plantões, que não comparecem, né, coisas que são consideradas irregulares, mas que acontecem no dia a dia. Isso tem por trás, pessoal, naturalmente, aspectos de cultura, crenças, valores que se refletem em comportamento. E para resolver isso, não basta só uma solução tecnicamente adequada. A gente precisa gerenciar esse condimento, essa variável comportamental. A gente pode pegar um outro exemplo ainda no tema saúde, né? Recentemente ficou patente o desafio de se promover uma cobertura vacinal mesmo com disponibilidade de vacinas. O que acontece? Tem comportamento por trás, né? Uma crença, por exemplo, infundada de que vacinas vão provocar enfermidades, doenças, né? Sem qualquer base científica. Uma visão de que algumas doenças foram erradicadas para sempre, independente de vacinação ou não. Ou seja, são aspectos que fogem ao radar, né, de soluções tecnicamente adequadas. Eu vou ter que gerenciar necessariamente comportamento, crenças e valores nesse caso. A gente pode pegar outros exemplos, né? Como uma gestante que fuma e coloca em risco a sua saúde do bebê, alguém que dirige digitando ou falando no celular. Então são comportamentos que, para serem modificados, exigem uma compreensão mais profunda. Tem aspectos ligados à crença, cultura, alguns vieses, alguns mecanismos e gatilhos que precisam ser compreendidos. Fazer isso foge do pragmatismo da solução técnica. E essa nova forma de encarar o desafio das transformações, em que a gente sai de uma perspectiva unidimensional e parte para uma visão tridimensional, em que a gente considera não só o aspecto técnico, mas também a variável da articulação política e a variável da gestão comportamental, faz com que a gente entenda e interprete diferente os velhos desafios do setor público. Imaginem que, pegando o exemplo da complexidade de lidar com o usuário, que é um desafio típico, ao invés de simplesmente a gente raciocinar com, ok, vamos divulgar melhor, vamos fazer uma campanha de divulgação, de comunicação melhor, eu vou entender quais são as barreiras, os gatilhos, como é que se processa o mecanismo decisório do usuário de um determinado serviço. Quando lidar com falta de engajamento de servidores, ao invés de simplesmente a gente tentar padronizar processos e procedimentos e comunicar, vamos entender que existe um perfil, existem personas típicas representativas no universo dos servidores. Diante de falta de patrocínio das lideranças, ao invés de eu entender que o plano político não me pertence, vamos compreender então quais são as agendas das lideranças, os seus interesses, né? Como é que funciona essa interação com o mundo, com a esfera das lideranças. E quando eu encarar a burocracia e estruturas de controle, ao invés de simplesmente me eximir da responsabilidade, vamos entender que de vez em quando estruturas de controle e burocracia podem ser utilizadas como formas de frear, de servir de barreiras a transformações. E compreendendo isso, permite que a gente consiga articular melhor todas essas variáveis. E aí, se a gente retornar àquela metáfora dos parques da Disney, fica fácil compreender que o resultado final, a qualidade dos serviços, né, que o usuário vai enxergar e vai experimentar, é fortemente dependente
da solução, do desenho técnico, mas é muito dependente do que acontece nos bastidores, lá atrás. E aí a gente tem aquelas outras duas dimensões. Então a grande conclusão é que o resultado final, o impacto da transformação, ele certamente é resultante da qualidade técnica da solução, sem dúvida. Mas depende diretamente, é diretamente proporcional à profundidade com que a gente explora as variáveis sociopolíticas, ou seja, a articulação no plano sociopolítico e a gestão dos comportamentos, a mudança comportamental. Para a gente sintetizar ainda mais os principais conceitos envolvidos no princípio 1 das 3 dimensões, eu vou fazer uma figura rapidamente aqui para vocês, em que a gente busca demonstrar graficamente como é que se comporta o resultado de uma transformação na medida que a gente vai aprofundando, utilizando as diferentes dimensões. Então imaginem que nós temos um gráfico com 2 eixos. Esse eixo aqui é o eixo do valor agregado ou entregue por uma transformação. E nós temos aqui a variável do tempo. Então, imaginem uma transformação em que nós estamos explorando basicamente a dimensão técnica, da qualidade, do desenho ou redesenho de um serviço. Então, a gente está aqui, hipoteticamente, trabalhando na dimensão técnica, representada pela letra T, e o resultado esperado dessa transformação normalmente vai ser o seguinte: a gente tem aqui um ganho de desempenho e depois uma pequena queda ou uma queda considerável, e eu estabilizo normalmente um pouco acima do status inicial, mas na maioria das vezes, como a gente comentou ao longo das explanações sobre o princípio 1, um resultado abaixo das expectativas. Isso é o que acontece quando a gente está utilizando a dimensão técnica. Bom, no caso da gente também resolver explorar, como foi bastante comentado, a dimensão sociopolítica, ou seja, começar a articular com os interesses, as agendas das lideranças, sobretudo no sentido de tornar atrativo para as lideranças o objeto da transformação, os ganhos esperados com a transformação que a gente realiza no determinado serviço. E aqui a gente está representando da seguinte maneira: eu promovo um aprofundamento e começo a utilizar aqui, além dos aspectos técnicos da solução, da inovação técnica em si, também começo a articular os aspectos de patrocínio da liderança, ou seja, atuar na variável sociopolítica. A expectativa é de que a gente consiga um resultado mais acentuado e uma queda ligeiramente menor em termos do valor entregue com a transformação. Aqui a gente tem o técnico mais o sociopolítico. E se a gente for para a terceira dimensão, ou seja, além da dimensão técnica, trabalhar adequadamente o aspecto da articulação com as lideranças técnicas e políticas, e também realizar o adequado gerenciamento da camada do comportamento de servidores e usuários do serviço, a expectativa é de que a gente tenha um resultado ainda melhor, um valor maior e provavelmente uma queda muito pequena nos resultados finais em relação à expectativa. É isso que acontece quando a gente trabalha na dimensão técnica, mais sociopolítica, mais comportamental. A gente sai, portanto, de uma transformação unidimensional e passa para uma transformação tridimensional.